Ele tinha 22 anos de idade e reinou apenas 2 anos. E nesses 2 anos ele conseguiu ser pior do que o pai. Só para vocês terem uma ideia. Ele foi morto por um motim pelos seus próprios servos. No lugar de Amon, assume o trono uma criança chamada Josias, com 8 anos de idade, o rei Josias. E o rei Josias viu tudo isso acontecer. O rei Josias está introduzido nisso aí. É sangue do sangue dele. E a Bíblia diz que Josias, no 18º ano do seu reinado, decidiu reformar a casa do Senhor. E no meio da reforma, o sumo sacerdote Ilquias achou lá entre os entulhos um livro, que era o livro da lei, dado diretamente pelo Senhor a Moisés. Ilquias chamou o administrador da obra, Safã, e disse: Safã, vai lá passar o relatório para o rei e leva também esse livro. Safã não perdeu tempo, passou o relatório e disse: rei, olha o que o sumo sacerdote me deu. E o rei mandou ele ler. Imediatamente, ao ouvir as palavras do livro da lei, Josias rasgou as suas vestes, chorou amarga e profundamente pelo seu pecado e pelos pecados da nação. Josias converteu o seu coração quando ele teve um encontro com a palavra. E por que isso é importante? Porque naquele reinado eles tinham dinheiro. Dinheiro não era o problema. Naquele reinado eles tinham sacerdotes, inclusive Ilquias era o sumo sacerdote. Naquele reino eles tinham profetas, no caso a profetisa chamada Hulda. Mas eles não tinham a palavra de Deus. Enquanto eles não encontraram a palavra de Deus, não houve conversão na nação. Porque o que faz diferença, meus queridos irmãos, na nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra quem convence, é a palavra quem exorta, é a palavra quem confronta, é a palavra que salva. E Josias, quando ele teve esse encontro com a palavra, todos aqueles 75 anos, sem ouvir a palavra de Deus, 55 anos do reinado de Manassés, 2 anos do reinado de Amon, e 18 anos do reinado de Josias, 75 anos, quando aquele homem ouviu a palavra, ele rasgou as suas vestes, ele dobrou seu coração, e ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude de Josias? Eu vou derrubar todos os altares, eu vou cortar todos os postes ídolos, eu vou destruir todos os altares a demônios, eu vou cortar, eu vou quebrar, eu vou derrubar, eu vou incinerar, eu vou restaurar a adoração. É tempo de derrubar, e nós temos que derrubar aquilo que tem impedido Deus de se manifestar. É tempo de derrubar e é tempo de restaurar, de construir algo novo. Josias, inclusive, ele profanou até mesmo as sepulturas dos antepassados que adoraram aos demônios. Josias só preservou as sepulturas e os ossos daqueles que eram conhecidos como os homens de Deus. O rei Josias derrubou, destruiu, para reconstruir a perfeita adoração ao único e verdadeiro Deus. Existe um tempo, irmãos, de derrubar tudo aquilo, que rouba a verdadeira adoração. Nós somos templo de Deus e existe um propósito para isso. Deus quer habitar no seu coração. Deus quer habitar em você. Mas para isso é preciso fazer uma limpeza. Não pode ficar nada, nenhum altar em pé. E eu sei, meus queridos irmãos, que muitas vezes nós temos. E é bem provável que você precise derrubar alguns altares. Destruir aí alguns ídolos que estão no seu coração. O orgulho é um ídolo que precisa ser destruído. A inveja, a soberba, a mentira, a pornografia é um ídolo que precisa ser destruído. A avareza precisa ser extirpada, o rancor precisa ser incinerado, a preguiça, o desânimo, a desonestidade, os fingimentos.
Esses ídolos precisam ser destroçados do nosso coração, extirpados da nossa alma. Assim como Josias fez, nós precisamos escolher esse tempo oportuno de Deus para derrubar esses altares que não são altares de adoração. Essa, sem dúvida, é uma decisão urgente, porém ela é particular. Você precisa tomar essa decisão. Em segundo lugar, nós vamos ver também que nós devemos destruir, derrubar os altares e ídolos que estão atrapalhando o nosso casamento. Quantos altares e quantos ídolos têm sido levantados no meio do casamento? Existe um propósito para o seu casamento. Existe um propósito do Senhor para que você esteja casado com esta pessoa que você está casado. Ô meu irmão, que fique claro, Deus não destrói uma família para formar outra. Que fique claro. Você precisa estar atento aos flertes, às curtidas, às mensagenzinhas de duplo sentido. Existem ídolos dentro do casamento que precisam ser destruídos. Não brinque com o pecado, porque se você brincar com o pecado, ele pode destruir o seu casamento. Em terceiro lugar, existem coisas que precisam ser destruídas na família, antes que a sua família seja destruída. Assim como existem coisas que nós devemos destruir, derrubar, existem outras que nós precisamos edificar e construir. O que é que nós devemos construir dentro da família? O respeito. Quantos pais não respeitam seus filhos? Quantos filhos já não respeitam os seus pais? Irmãos vivendo em desavença, parecem inimigos mortais. É preciso reconstruir o respeito dentro da família. Em segundo lugar, é preciso construir boas maneiras, educação, cordialidade. Quer conhecer seu filho? Vai lá no colégio. Pergunta para a professora dele. Muitas vezes, irmãos, os nossos filhos que teriam que dar exemplo, não estão dando. E nós precisamos construir isso como pais, dentro das nossas casas. Boas maneiras, educação, cordialidade, respeito. É necessário construir o companheirismo. Meus irmãos, uma família, ela só vai avançar, ela só vai vencer, se todos estiverem indo na mesma direção, puxando para o mesmo lado, fazendo força no mesmo sentido. Porque um reino dividido não subsiste. É preciso resgatar o costume de orar uns pelos outros. Fazer os irmãos orar uns pelos outros. Ter prazer em orar uns pelos outros. Meus queridos irmãos, quem tem mais de um filho aí sabe o que eu estou falando. Muitas vezes a gente está cansado, vai orar. Senhor, abençoa o Heitor, abençoa o Estevão, em nome de Jesus, amém. E a gente ora por filho igual fazer vitamina de banana com mamão. Mistura tudo ali, joga leite no liquidificador e não é assim, irmãos. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, cada um tem um sistema. E nós precisamos aprender a orar individualmente pelos nossos filhos, dedicar tempo de oração pelos nossos filhos, construir boas memórias. Tem filhos que você vai conversar, eles não têm boas memórias em família. O pai e a mãe só brigam, o pai e a mãe só discutem, só fala de dinheiro, só fala de dívida. Meu irmão, vamos ter sabedoria. Tem local para isso, tem lugar para você conversar, tem assuntos que você não fala na frente das crianças, não. Construir boas memórias. Em quarto lugar, na igreja, nós precisamos derrubar os altares das inimizades, das contendas, das vanglórias, do partidarismo, do culto à personalidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, irmão, nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus, não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, é Jesus Cristo quem morreu pela igreja. Nós precisamos, no lugar, meus queridos irmãos, de inimizades na igreja, construir boas e belas amizades. No lugar de contendas, momento de comunhão,
No lugar de vanglória, um coração humilde. E no lugar de divisão, de partidarismo, nós devemos construir a unidade. Lembrando que unidade, meus queridos irmãos, não significa uniformidade. A unidade é a união dos diferentes. Uniformidade é todo mundo com um corte de cabelo, com um tipo de roupa. E não é assim. Aqui você é livre para ser diferente e adorar Jesus da maneira que ele merece ser honrado e adorado. Nós precisamos ter esse entendimento, que mesmo que construíram errado no passado, Deus nos dá um tempo oportuno de quebrar essas paredes tortas e fazer de novo. Nós precisamos entender que mesmo que nós estejamos construindo agora paredes tortas, Deus nos dá um tempo oportuno para derrubar essa obra torta e começar a fazer uma nova edificação naquele que é o fundamento da igreja, Jesus Cristo, o seu Filho. Não existe outro fundamento. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Eu não sei o que você precisa derrubar na sua vida ou o que você precisa construir, mas você pode hoje, nesse momento, começar a derrubar alguns altares. Eu não sei também, meus queridos irmãos, se você está refém do velho homem. É tempo de matar o velho homem, para que você se cure e cure os que estão ao redor de você. É tempo também de arrancar as plantas ruins que você plantou na sua vida. Jesus Cristo disse que é impossível espinheiros produzirem uvas. Então, se você quer colher uva, não é plantando espinheiro, mas você não pode viver, você não precisa viver refém disso. Você pode plantar hoje a boa semente na sua vida. A boa semente. Mas antes arranque os espinhos. Porque senão a semente vai ser plantada e vai acontecer o quê? Ela vai germinar, brotar e vai ser sufocada por essas ervas daninhas. Arranque-a hoje. E também, meus queridos irmãos, lembre-se que Deus escolheu o dia do seu nascimento. E Ele sabe o dia da sua partida. O mais importante entre o berço e a sepultura é viver o plano de Deus nas nossas vidas. E isso Deus quer que você viva com integridade. Amém?